Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa falando de Vale Tudo aqui no canal Reality Novelas. E nessa quarta-feira, 10 de setembro, olha eu passando por aqui para a gente trocar ideias, né? Como a gente sempre faz muito bem aqui no canal Reality Novelas, o nosso bate-bola aqui é sempre muito bacana. Estou passando por aqui para te trazer aí nossas análises, comentários, críticas sobre o que andou rolando na novela Vale Tudo nesses capítulos aí do início da semana, o casamento de Odete Roitman, né, caso aí de Celina com Olavo, também de destacarmos aqui para vocês alguns furos, tá? Nesses capítulos mais recentes, mais uma vez as incoerências sendo apresentadas ao telespectador. Parece que isso realmente não vai ter solução, não vai cessar. É isso aí que temos, entendeu? É esse bando de incoerência uma atrás da outra. Vamos comentar sobre isso, tá? Vamos comentar aí sobre um pai adotivo de Sarita que vai entrar na trama para infernizar Laís e Cecília. Eu só gostaria de saber o aspecto jurídico disso, né? Já que elas estão num processo de adoção. Como é que vai surgir aí um pai adotivo da menina? Seria muito bom que isso fosse esclarecido de uma forma bem narrada na trama pela autora Manuela Dias e pela direção, né, pelo Paulo Silvestrini, que conduzisse tudo a nos fazer entender como isso foi possível, como se chegou a esse ponto. A gente vai falar o que a gente já apurou, que a gente tem de detalhes, e vamos comentar também, tá, sobre a crítica de mais um ator da novela. Já teve crítica de Thaís Araújo, já teve reclamação de Malu Gali, de Humberto Carrão, e agora veio mais uma crítica aí na coluna Play do Jornal Globo, do Luiz Lobianco, tá? Que interpreta o Freitas. Vamos te contar detalhes disso. Então, não saia daí não. Já estou te passando aqui a pauta e os tópicos importantes que vão ser destacados aqui no programa. Cola aqui com a gente até o final para ficar por dentro de tudo, tá? E olha, deixa eu te fazer um convite. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque diariamente a gente está por aqui te trazendo aí shorts exclusivos com o resumo do capítulo do dia. E também, durante toda a semana, a gente grava vários vídeos falando sobre o que está rolando, o que vai rolar em Vale Tudo, e também sobre as fofoquinhas de bastidores envolvendo o pessoal da novela, tá? Você não vai ficar de fora, né? Então, inscreva-se aqui, ative as notificações e não esqueça que é muito importante você dar o seu like. Se você tiver hype, libera também o hype pra gente, tá? O seu like e o seu hype são importantíssimos para o engajamento aqui do vídeo, do canal, né? Mostrarmos que estamos juntos, de mãos dadas. Então, eu conto com a sua participação, tá? E quem quiser aí dar apoio ao canal e mandar o seu superchat, o seu valeu demais, seu super stick, pode mandar com a sua mensagem que no nosso próximo vídeo a gente destaca aqui para você, tá certo? E para você e para todo mundo, né? Afinal de contas, gente, os comentários de vocês nas sessões aqui de cada vídeo, né, na seção de comentários, são comentários fantásticos, agregam um valor demais a todo o nosso trabalho. E o meu sempre muito obrigado a todos os inscritos, a todos vocês que dão likes, que dão hypes, que mandam aí seu superchat. Muito obrigada de verdade a todos por tudo, tá? E quero, logicamente, destacar aqui a participação de alguns inscritos, mas um muito obrigado já vai para todos, tá? Porque a gente não quer esquecer ninguém, mas só para dar um destaque a cada vídeo, aquele pessoal que está aí sempre comentando, mandando like e agregando demais, coisa que todo mundo faz, mas a gente vai falando aos pouquinhos os nomes de vocês aqui. E hoje, o muito obrigado especial vai para a Roberta Santos Guimarães, a Renata Fidelis, o Walter Ferreira, a Maria Alice, Cleusa Guilhermina, Kitsune Alexandre, Carla Kise e todo mundo, Carla Regina, tá? Tanta gente aí que é super bacana com a gente, que tá sempre aqui, não solta a nossa mão. Meu muito obrigada a todos esses que eu falei e também os que eu não mencionei, mas que na outra oportunidade a gente vai aos pouquinhos mencionando, tá? Agora, gente, vamos aí começar a nossa abordagem sobre os temas que eu destaquei para a gente dialogar aqui, trocar uma ideia, porque afinal de contas o Reality Novelas, mais do que um canal, é uma grande comunidade de noveleiros e
noveleiras aí apaixonadíssimos por novela e que estão sempre muito bem antenados, tá? Bom, gente, eu vou começar só destacando aqui, porque eu vi que numa postagem de ontem, tá? Uma inscrita perguntou pra gente se já tinha passado a novela, tá? Porque ela foi, sintonizou lá a TV e não viu, a novela não estava passando, estava no futebol, tá? E essa semana a Globo vai passar Vale Tudo. Ontem foi um horário alternativo, né? Começou às 22h30, terminou depois das 23 horas. E hoje, quarta, e amanhã, quinta, tá? Também por conta do futebol, os horários de Vale Tudo serão alterados. Só que hoje e amanhã vão começar mais cedo. O capítulo vai começar às 20h30, 8h30 da noite, tá? Então, ontem começou às 10h30 da noite, mas hoje e amanhã vai começar aí às 8h30 da noite. Então, para quem ainda não estava informado e só acompanha aí pela TV aberta, eu sei que tem muita gente que não acompanha pelo Globoplay, então tá aí os horários para você não perder e poder acompanhar aqui as nossas discussões de uma forma mais completa, né? Todo mundo, o pessoal gosta de assistir para poder também falar mal, mas se você também não quiser falar mal ou falar bem, né? Tem muita gente que está gostando, mas se você não quiser acompanhar pela Globo, não tem problema, acompanha aqui com a gente que eu trago todas as novidades para vocês, tá? O importante é estarmos juntinhos. Bom, aí, gente, falando agora aqui sobre reclamações, né? Sobre ator aí que tá botando a boca no trombone, já tivemos Thaís Araújo, inclusive com as possibilidades, aí muita gente cogitando que Thaís Araújo pode sofrer sérias repercussões negativas sobre a sua entrevista, onde ela demonstrou realmente estar ali insatisfeita com os rumos do personagem Raquel na trama, né? Thaís, que já desde muito tempo, a gente vem destacando isso aqui no canal, não teve o seu protagonismo, tal qual Regina Duarte teve lá na primeira versão de Vale Tudo, na versão original, mas então ela fez críticas ali e eu estou apostando em retaliações, tá, gente? Retaliações essas que já têm vindo, né? Se a Raquel não morrer de fato na trama por algum motivo que seja, que eu sempre disse aqui, eu nunca disse que é algo que eu estou afirmando com certeza, porque chequei em algum lugar e vocês sabem que eu gosto de apurar todas as notícias que a gente vai dar aqui para trazer tudo certinho para vocês. Quando são conjecturas minhas, suposições minhas, eu destaco aqui. Como todo mundo que é noveleiro, às vezes, fica falando, pô, eu acho que pode rolar isso aqui. Mas eu não dei certeza de morte de Raquel. Eu falei apenas que eu não duvido que isso venha a ocorrer pelos rumos que a personagem está levando, tá, gente? Mas é minha opinião. Tem gente que ainda cisma, acho que tem gente que não assiste o vídeo todo e ainda cisma em dizer que eu estou plantando fake news aqui, que eu estou afirmando que a Raquel vai morrer. Eu nunca disse isso em nenhum dos vídeos, podem olhar novamente. Eu sempre falo que me leva a crer que isso pode ocorrer. Inclusive, no último vídeo que eu fiz, na verdade foi um short que eu fiz, eu falei que, na minha opinião, a personagem Raquel já está até morta, porque se em 2 semanas de novela, nas sinopses apresentadas pela própria TV Globo, que é liberada para a imprensa, com os resumos dos capítulos, né, dos próximos 15 dias, a Raquel aparece como destaque em apenas 4 capítulos, de 14, 15 capítulos, né, gente? Eu acho muito pouco. Eu acho que realmente ali já matou a personagem, ainda que de forma bem, assim, no sentido figurado, tá? Não morreu fisicamente, mas para a trama já perdeu a relevância. Acho que a Raquel já de algum tempo isso vem acontecendo com a personagem. E também acho que não à toa a Thaís liberou essa declaração polêmica, porque ela, como grande atriz, já deve ter percebido, sim, que a personagem dela perdeu a relevância para a trama e já faz tempo isso, tá? Bom, certo é que não está como Regina Duarte tinha ali o protagonismo em Vale Tudo de 1988. Dito isso, eu vou comentar aqui com vocês agora sobre a declaração que o ator Luiz Lobianco, que interpreta o Freitas, deu para a coluna Play do Globo e foi destaque também aí na Veja, tá? Sobre o que, gente? Ele que vem falando
Ele começou falando que ele lamenta muito que o único casal LGBTQIA+, da novela, que é ali a Cecília e a Laís, tiveram pouquíssimo ou quase nada de protagonismo, não apareceram na trama direito, meio que era só para tapar buraco. Ele não falou com essas palavras, mas para bom entendedor, pingudu é letra, né? Então, assim, ele deixou claro que ele pensava que elas iam ter mais evidência na trama, e Laís e Cecília praticamente não aparecem, isso é fato. A Sarita também, que veio com toda aquela abordagem da adoção e tudo mais, também não vem aparecendo ao longo da trama. E Vale Tudo, que já está aí nas suas semanas finais, termina em outubro, né? Está na reta final. Então, ele lamentou isso, que não foi dado aí uma maior projeção para essas duas personagens, já que na versão de 88, uma delas faleceu, né? Que foi a irmã do Marco Aurélio, veio a falecer, e aí teve toda aquela luta por conta da pousada que elas tinham juntas. Marco Aurélio queria se apossar da pousada da irmã, né? E aí foi feita ali toda uma expectativa, criou-se uma expectativa sobre como seria o desenrolar do único casal aí, né, gay, lésbico da novela, que seria aí a Cecília e a Laís. No entanto, o que a gente viu? Elas encolheram ali, tá? Não teve um desenvolvimento legal, ficou tudo, como a gente sempre fala, as pontas soltas, e parece que pela frente vai ter aí uma narrativa que talvez coloque um pouquinho em evidência, elas duas e a Sarita, sobre a chegada de um pai adotivo da Sarita, que vai querer retornar para a vida da menina e vai trazer muita dor de cabeça para a Laís e para a Cecília, tá? Isso aí, gente, é o que está sendo anunciado. No aspecto jurídico, seria muito bom que isso venha a ser muito bem explicado para o público, porque é difícil a gente entender como que uma menina está ali num processo de adoção e tal, e aí surge do nada um pai adotivo. Como vai coexistir isso, né? Se tem um processo em andamento. Isso é muito bom que seja abordado aí, para que a novela traga isso às claras e faça o público entender, porque do meu ponto de vista, assim, logicamente que a parte civil não é a minha área, não é a minha praia, eu tenho formação jurídica, mas é na parte criminal. Parte civil não é minha praia, mas a gente tenta sempre se informar, buscar ali informações, e eu não acho, tá, que tenha uma informação, uma explicação coerente para isso, mas pode ser que Manuela Dias tenha uma carta na manga para explicar direito o surgimento desse pai de Sarita na trama, tá? Que vai ser interpretado pelo Guto Galvão, trazendo aí uma dorzinha de cabeça para Laís e para Cecília, e aí pode ser que elas tenham alguma projeção em Vale Tudo. Até agora, nada foi feito. Lá em 88, a gente até entende que elas foram introduzidas na trama como um casal lésbico, mas o que acontecia ali? Tentavam meio que espremer as meninas, tá? O casal, por conta do preconceito que exigia, né? O país estava ali em fase de redemocratização, então tinha muito preconceito ainda, bem escancarado, e a narrativa de Cecília e Laís em Vale Tudo de 1988 foi bem tímida, de fato, mas elas pelo menos tiveram uma grande participação em momentos muito importantes da trama, coisa que agora, nesse pseudo remake de 2025, a gente não viu, né, uma grande participação do casal. Seria muito bacana enaltecer essa relação e esclarecer bastante para o grande público, né, como que é conduzida a relação delas, mostrar o romantismo, a cumplicidade, de uma maneira mais clara, né? E aí o Luiz Lobianco comenta também, nessa entrevista para a Coluna Play, sobre esse possível envolvimento do Freitas com o Eugênio, interpretado pelo Luiz Salem, que vai começar ali através do karaokê do Bar do Vasco, tá? Ele falou que ainda não ficou muito nítido para ele, tá? Se vai ser ali um relacionamento amoroso de fato, fincando raízes e tal, ou se vai ser só ali coisa de momento, uma paquerinha de momento. Mas ele disse que ele espera, tá, que se for para inserir essa narrativa na trama, que realmente seja uma narrativa com relevância
para toda a trama como um todo, né? Que não seja algo só para dizer que colocou porque quer levantar pautas, porque quer colocar coisas que a Manuela Dias vem sendo muito criticada pela imprensa especializada, mas principalmente pelo grande público, porque as narrativas são inseridas, são levantadas várias pautas até muitas vezes relevantes, mas que ela só coloca para dizer que colocou, falei, mas não desenvolve. Então, o ator deixou isso muito claro, que se for para criar esse romance entre o Freitas e o Eugênio, que seja algo realmente relevante para a trama, ou seja, que haja uma narrativa, né? Em outras palavras, que não fique mais uma ponta solta. Bom, mais um ator aí insatisfeito publicamente com os rumos de Vale Tudo nesse remake, tá? Nesse remake de Vale Tudo. Bem, continuando, né, gente? A gente trouxe aqui, agora pontuando inicialmente sobre algumas coisas bem polêmicas, né? No casamento de Odete Roitman, que a gente olhou e fala assim, meu Deus, as incoerências não param de acontecer, o tempo inteiro tem incoerência, né? A gente viu ali a presença do Mário Sérgio naquela cerimônia que a Odete desde o início falou que o casamento dela com César seria uma cerimônia mais íntima, apenas para os mais chegados, e o Mário Sérgio teve um lance com a Odete, eles terminaram, a Odete botou um basta, disse que não queria mais ficar com ele. Ele mostrou uma grande contrariedade, inclusive um dos diálogos dele com a Odete ficou uma coisa meio velada, que ele falou, isso não vai ficar assim, porque ele se sentiu usado pela Odete naquela questão de derrubar a Raquel, né, de derrubar a Paladar, aquela história toda que envolvia também ele e o Walter juntos para ajudar a Odete a derrubar a Raquel. Ele, quando foi chutado pela Odete, no final do diálogo deles, ele falou, isso não vai ficar assim, ele se sentiu usado. Depois, a Odete ele tenta novamente uma reaproximação com a Odete, meio que força uma barra e a Odete corta as asinhas do Mário Sérgio novamente. Então, é algo meio que incoerente e injustificável. O Mário Sérgio está na cerimônia de casamento da Odete com o César, tá? Então, mais um furo aí imperdoável da autora desse remake e da produção, da direção como um todo, mas o diretor vai dirigir o que ela escreve, né, gente? Aí, outro furo também imperdoável, outra incoerência, é o Freitas estar ali também na cerimônia de casamento da Odete com César. Isso porque, gente, o Freitas não trabalha diretamente com a Odete Roitman. Seria muito mais justificável até mesmo a Consuelo estar no casamento da Odete Roitman, já que ela tem uma ligação um pouco mais próxima da Odete, mesmo falando aqui que a Odete é altamente elitista, né? Metida rica, que ela é riquíssima, e ela evita todo custo qualquer tipo de proximidade com o que ela considera ali os seus serviçais, tá? Isso na primeira versão de Vale Tudo, a Odete até falava isso claramente, né? Não sei se vocês se lembram, quando o William entrou na TCA e ele foi visitar a Heleninha lá na mansão da Celina, a Odete falou o que um serviçal estava fazendo ali, sendo que o William era um executivo da empresa, né? Entrou na empresa como um executivo da empresa. Então, não justifica, tá? Essa presença do Freitas no casamento da Odete, tendo em vista que ele é assessor, braço direito do Marco Aurélio, não tem nenhuma proximidade maior que justificasse a sua presença numa cerimônia íntima do casamento de Odete Roitman. Outro grande furo, outra grande incoerência que já virou até normalidade, né? O pessoal até já... deixa pra lá. Outra coisa também que nos trouxe um ponto de interrogação muito grande foi aquela da Celina se jogar nos braços do Olavo ao fim da festa. Praticamente todo mundo já tinha ido embora, só ficou a Celina com o Olavo lá, e ela, aparentemente, como uma mulher chique que também era uma das anfitriãs, afinal de contas, a festa foi na mansão da Celina, ela estava ali organizando tudo, se preocupando com a fluidez do evento, né, ajudando a irmã Odete Roitman, que a Odete joga tudo nas costas da Celina. Nesses aspectos aí, ela deixa a Celina agir.
Então, assim, nos pareceu muita forçação de barra, tá? A Celina chegar ao ponto de se jogar nos braços do Olavo, passar a noite com ele dentro da casa dela, dentro da mansão dela, e pior, né? O Olavo não sair antes que todos acordassem. Ele sai da casa da Celina justamente no horário que a Heleninha já está ali tomando café da manhã. A Celina tem noção dos horários praticados na sua casa, com a rotina de café da manhã, almoço, jantar e tal. Então, achei aquilo ali um mega furo, forçaram a barra demais com essa questão desse romance da Celina com o Olavo, que não se justifica sequer para esse interesse todo da Celina nessa ocasião, nesse momento, né, do casamento da Odete com o César. Porque já tinha vazado ali aquele escândalo que a Maria de Fátima plantou, né, pela internet, ficou uma grande saia justa para a Odete, que contornou muito bem, todo mundo comentando sobre o César nos seus celulares. Então já tinha rolado ali uma grande saia justa que constrangeria qualquer pessoa que estivesse na organização do evento. Aí a Celina, ao final, ter cabeça de se jogar nos braços do Olavo, ele meio que rouba ali um beijaço dela, isso está até meio fora de moda, e aí vai, dorme com ela nessa primeira noite que eles têm o primeiro contato ali. Outra coisa que pegou muita gente, porque ninguém, nem o Eugênio, nem a Celina, reconheceram o Olavo, né? Sendo que o Olavo tem, como ele próprio se enalteceu para o César, quando o César levou ali para ele a roupa, o sapato, que era para ele ir para o casamento, né? Aí ele ficou falando, porque um tipão como eu marco presença, né? Eu chamo a atenção e, de fato, né? O Olavo é muito bonito, é altão, todo, né? Tem ali aquelas feições bem marcantes, chama a atenção de fato. Então, assim, passar despercebido para todo mundo, principalmente para o Eugênio, que o recebeu no dia que o quadro da Heleninha foi furtado, e para a Celina, realmente ali é forçar demais a barra. Mas pior do que isso, de não reconhecerem, foi de fato a Celina, sendo essa mulher metida chique e granfina e tal, se jogar nos braços do bonitão dentro da sua mansão no dia do casamento da irmã, depois que todos foram embora, o que também justificava o Olavo e ficando, para criar essa situação no final. Achei que realmente falta muita criatividade, digamos assim, tá? Acho que não poderia até ser inserido esse mesmo contexto, mas com um pouco mais de criatividade na narrativa. Isso também não me surpreende mais, eu não sei a vocês, quero saber sua opinião sobre essa falta de criatividade na narrativa. É tipo assim, temos que inserir, então vamos improvisar qualquer coisa e joga qualquer texto aí que eles vão ter que engolir. Eu tenho essa sensação. E você? Coloca aqui nos comentários, tá? Eu quero muito saber a sua opinião, como sempre. Gente, outra coisa também, nessas últimas narrativas que a gente viu aí nesses capítulos mais recentes, tá? Porque se a gente for falar de furo, incoerência ao longo de toda a novela, são muitos, né? Mas algo que chamou bastante atenção nesses últimos capítulos que foram ao ar, tá? E aí a gente sai um pouco da seara aí do casamento da Odete com César, esses furos do casamento da Odete com César, falando aqui especificamente, primeiro, daquela declaração que o Afonso deu para Solange, há um tempo atrás, quando a Solange estava bem cismada com a Odete Roitman, né? E ele falava para Solange que entendia a mãe dele, para ela tentar fazer um esforço também, porque a Odete tinha ali um transtorno, né? Era uma pessoa narcisista e que por isso ele entendia certas atitudes dela e mostrava assim que ele tinha realmente pesquisado sobre isso para poder entender a própria mãe. Agora, mais recentemente, né, diante desses últimos acontecimentos envolvendo a Odete Roitman e deixando perplexo todo mundo da família dela, né? Todos ficaram perplexos, notadamente o Afonso e a Solange, né, que está ali com ele, vendo a luta do Afonso com essa ideia maluca da Odete querer casar no meio do tratamento do filho, o filho super para baixo porque não tem um doador e tal, e ela, pelo visto, como a gente já tinha noticiado aqui no canal, ela não vai abrir a compatibilidade do Leonardo para a família, ela não vai querer expor o seu segredo macabro, né? E aí o Afonso vai realmente contar ali com a ajuda das células tronco do cordão umbilical dos bebês que a Solange carrega, que são filhos dele também, né? Então, ele tentou ali entender a mãe no início, né, da narrativa dos confrontos entre Odete e Solange,
mostrando a mãe como narcisista e falando ser um transtorno. E agora, mais atualmente, ele coloca o narcisismo de Odete, né? Essa mania de superioridade, falta de empatia pelos outros, que definem, em linhas gerais, obviamente, o narcisismo. Estou falando muito en passant, tá? Essa falta de empatia, questão de se achar superior a todo mundo, ele já trata como uma falha de caráter. Já deixou de ser transtorno, não é? Ele não estudou sobre o narcisismo para defender a mãe lá no início do romance dele com a Solange? Como é que agora ele já coloca como uma falha de caráter? Quando, na verdade, de fato, o narcisismo não é uma falha de caráter, é um transtorno psiquiátrico que tem tratamento. E o Afonso, como uma pessoa que disse lá no início da trama, né? Quando estava ali no meio das suas brigas com a Solange por conta da Odete, falou que entendia isso, de repente mostra que não entendeu, foi nada, né? Pegou o que é um transtorno e transformou numa falha de caráter. Foi uma grande bola fora, mais uma, de Manuela Dias na sua narrativa da novela, né? Outra coisa também, gente, que pegou super mal, tá? E todo mundo tem falado também, outra grande incongruência, grande incoerência, ainda recente na novela, nessa fase turbo, né, de Vale Tudo, foi aquela questão da honestidade seletiva de Raquel. Raquel é uma mulher que sempre teve ali princípios morais, né, de honestidade muito rígidos com ela mesma e com os outros. Sempre criticou muito a ambição desmedida da filha Maria de Fátima, que usa de todos os artifícios, muitas vezes até ilícitos, para poder se dar bem na vida, né, inescrupulosos, melhor dizendo, artifícios inescrupulosos que a Maria de Fátima lança a mão para poder crescer na vida. E a Raquel nunca gostou disso, nunca aprovou isso, sempre condenou essa atitude da filha, tá? Condenou lá no início a atitude do Ivan, achando que o fato dele insistir tanto para eles saírem do Brasil com os dólares, ficarem com os dólares de uma origem que demonstrava já ser ilícita, né? Ela sempre contra aquilo. De repente, o Ivan, ainda que amando de Odete Roitman, ainda que tratando com um servidor público, né? Aquele servidor da Receita Federal, que é também ali uma pessoa inescrupulosa, a gente já viu que ele aceita suborno com muita frequência, né? Ainda assim, o Ivan participou de uma situação ilícita. Ele, de fato, subornou o servidor público, né? Ainda que amando da Odete ou não, ele subornou. E a Raquel, nesse caso, passou por cima disso tudo e continua ao lado do amado. Então, isso aí é, no mínimo, deixa um ponto de interrogação para o telespectador que diz assim, mas ela não é um exemplo ali de pessoa correta, de pessoa que, de fato, não admite as situações ilícitas, uma pessoa que quer crescer na base da honestidade, como é que vai relevar, tá, a atitude do parceiro de ter, de fato, ido lá subornar um servidor da Receita Federal. Aquilo ali pegou super mal, tá? E levantou em muitos espectadores essa teoria. Aí o pessoal vai dizer, mas lá em Vale Tudo de 1988, a Raquel ficava com o Ivan, mesmo ele tendo cometido suborno. Sim, mas lá ela fechava com ele, ela apoiou, assim, questão de dar apoio em questão de advogado é uma coisa, porque todo mundo, ainda que culpado, tem direito de defesa, tem direito e tem que ter um advogado, principalmente em questões criminais. Se você está litigando na justiça, tem que ter advogado. Mas ela ficou com o Ivan e apoiou que ele fosse lá cumprir a pena dele, ele ficou preso e tal, e aí depois eles ficaram juntos. Mas ela meio que passou uma imagem do seguinte, você errou, você se redimiu, você pagou pelo que você fez. Nessa versão agora, ela conseguiu ali o dinheiro emprestado com a Aldeide, se mobilizou para liberar o Ivan e continua com ele mesmo sabendo que ele cometeu esse suborno e por enquanto nada aconteceu com ele em relação a prestar contas dos seus erros, tá? Bom, isso é só uma observação, tá, gente? Por conta desse caráter tão rígido, né? Esses princípios tão rígidos de Raquel na trama. Outra coisa que vem nos chamando a atenção, e aí já é uma crítica mesmo, né? Bem contundente. É a questão da Consuelo. Muita gente tentou justificar
que a indignação da Consuelo não é por conta do etarismo em si, né? Por conta da diferença de idade e o preconceito em torno dessa diferença de idade da Aldeide para o André, que a Aldeide é mais velha que o André na trama, e que não seria por isso, ou só por isso, mas sim porque sentia que a Aldeide viu o André pequenininho e agora estava no envolvimento afetivo com o André, que isso parecia uma grande traição. Gente, o André não é uma pessoa menor de idade. É diferente de você ver pessoas que são próximas à família e tentam se aproximar de adolescentes, ainda em formação, aí realmente é reprovável. O André já é um homem feito, trabalha, tem 20 anos ou mais, entendeu? Tem no mínimo 20 anos. É um adulto, é dono do seu próprio nariz, porque ele trabalha, mora com a mãe, mas ele trabalha, inclusive está aí, eu vejo até de uma forma desnecessária, né? Rachando ali aquele apartamentinho com a Aldeide, que é milionária, que tem muito dinheiro, porque o Laudelino era um homem muito próspero. Acho até que aquele apartamentinho ali meio sem sentido para uma mulher tão rica como a Aldeide, mas enfim, o núcleo mais pobre da novela parece que mesmo quando tem ascensão, não tem uma ascensão de fato, uma ascensão significativa, que mostra para o brasileiro que, olha, é possível sim você fazer parte das camadas mais pobres da população e você crescer e ficar rico de fato. É difícil? É, mas não é impossível. E isso a novela não transmite essa mensagem, tá? Porque a Aldeide, ela ficou super rica, o Laudelino era super rico e ela fica ali vivendo como se fosse uma pessoa de classe média baixa, média, enfim, nem sei se tem essa classificação, estou colocando aqui só para a gente poder nivelar. Então, gente, realmente é lamentável esse rumo e acho lamentável a atitude da Consuelo, que continua insistindo em ofender a Aldeide, em atacar a Aldeide, por conta principalmente da idade, a questão do etarismo, que nesse aspecto está sendo abordada na novela com um pouquinho mais de compromisso na narrativa, já que também a Odete Roitman tem sido atacada por se relacionar, por casar com um homem mais jovem, né? Mas aí a questão também vai muito além, porque o César, além de mais jovem, é um micheteiro assumido, se envolvia com mulheres por dinheiro, queria sempre se dar bem por conta, né, de estar saindo por dinheiro com as mulheres, e também por conta desse furto do quadro da Heleninha, que vazou na imprensa e pegou muito mal, tá? E vai ter repercussões muito negativas para a Odete Roitman. Mas, quando a situação é colocada para a Odete, o que é colocada? Geralmente pelo Marco Aurélio, que quer mostrar ali uma preocupação com a imagem da Odete, preocupação totalmente falsa, né? Ele não está nem aí para a Odete. E aí ele fala que a Odete se envolver com o César pegaria mal para a diretoria, para o conselho da TCA, por conta de toda a trajetória do César, né? Ser muito duvidosa e tal, e também pela diferença de idade. E aí a Odete coloca o Marco Aurélio no seu devido lugar, apontando também que a diferença de idade entre ele e a Leila é muito próxima, pode não ser idêntica, mas é muito próxima. Ele é um homem bem mais velho que a Leila, né? E aí estava tudo bem ele ser vice-presidente, estava tudo bem para o conselho, e quando é com ela, a mulher tem que ter essa retaliação, e de fato vai ter, mas por conta de outras questões. Agora, o que me causou surpresa, e aí vem mais uma incoerência, até mesmo dentro da narrativa do etarismo, que quando se trata das mulheres, de fato, é bem mais pesada do que em relação aos homens, né? Tanto para assumir cargos, pessoas com 40, 50 mais, mulheres com 40, 50 mais sofrem muito mais impacto do etarismo, até para cargos de chefia e direção, do que os homens na mesma faixa etária. Na questão dos romances, namorar pessoas mais jovens, para os homens ainda é algo mais aceito, bem aceito, pelo menos aqui no Brasil, né? Na Coreia do Sul não foi tanto não, tá? Porque no dorama Além do Direito, eu acho que o que empacou ali o romance entre os protagonistas
Dizem que foi porque os coreanos não aceitavam a diferença de 11 anos entre o advogado lá e a mocinha, a outra protagonista, né, a advogada iniciante. Mas eu acho que não foi só por isso, não, tem outras razões também ali. Mas, independente disso, aqui no Brasil, a diferença de idade, quando a mulher é mais velha e o homem é mais novo, existe sim ainda um grande preconceito, todo mundo fala sobre isso, a Sabrina Sato já abriu sobre isso na imprensa, tá? Que para ela não vê nenhum problema, ela transa numa boa tudo isso, encara numa boa, Fátima Bernardes também, mas são mulheres que são muito julgadas, muito apontadas, até parece que as pessoas não perdem a oportunidade de apontar essa questão do etarismo em relação às mulheres, notadamente nas relações afetivas, tá? E aí, a Manuela Dias poderia ter pego um gancho ainda melhor, abordar pelo menos essa questão com maior profundidade, para trazer uma maior conscientização para as pessoas, que o importante, de fato, gente, é o amor, é a responsabilidade afetiva, é a cumplicidade, é olhar na mesma direção, coisas que a gente não está vendo nessa narrativa, tá? E fica ali um pouquinho a desejar. Mas, por incrível que pareça, essa pauta do etarismo é a que melhor, digamos assim, medianamente tem sido abordada, tá? Todas as outras que ela inseriu na trama ficou meio que abordada em um capítulo, 2 no máximo. Essa ainda está rendendo, mas aí vem a questão, rendendo com excessos principalmente da parte da Consuelo e das colocações completamente descabidas do Marco Aurélio, tá? Que existe o preconceito, mas poderia ter sido contornado, delineado, né, mostrado para o telespectador de uma forma mais realista, tá? Tem gente que falou assim, tem sogra que é igualzinha a Consuelo, atacaria dessa forma, mas, gente, assim, a Consuelo é uma secretária executiva numa grande empresa, não é uma mulher sem instrução, sem educação, é uma pessoa que tem ali uma visão de mundo e, sobretudo, ela vai agora, tá? A Odete vai passar a Consuelo para um cargo melhor dentro da TCA. Então, assim, não se justifica ela atacar o Deide, até falando ali de estar cometendo como se fosse um abuso, assédio contra o André, que foi necessário a Daniela, que estuda direito, falar para mim, para a mãe, isso não se configura como assédio do ponto de vista jurídico, tá? Mas até de assédio a Consuelo alegou, né, apontou ao Deide. Então mostra ali uma completa falta de informação ou até uma completa falta de criatividade para abordar uma questão que seria bastante interessante de ser abordada, tá? Bom, essas são as nossas considerações. Eu quero saber a sua opinião, tá? Sobre a reação da Consuelo, sobre a resposta bastante inteligente que o Odete Roitman deu a Marco Aurélio, mas você acha que essa seria, de fato, a melhor pegada, a melhor abordagem para essa diferença de idade entre César e Odete Roitman dentro desse contexto? Comenta aqui com a gente e aproveita, comenta o que você está achando aí desses capítulos que foram ao ar, mostra a sua opinião, porque a sua opinião é sempre muito importante. Gente, a gente volta a qualquer momento com mais novidades para vocês. Obrigada pela paciência, pela audiência, pelo carinho. Um beijo, um excelente dia para todos vocês. A gente se vê. Tchau.